Vocês pediram e eu vou fazer a parte 2 de um vídeo que eu fiz um tempo atrás falando de atores e atrizes que praticamente desapareceram dos filmes ou principalmente dos papéis principais, uma vez que eles já foram protagonistas. Hoje a gente vai falar desses sumidões do cinema. Allow myself to introduce myself. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Então vamos falar dessa galera que um dia, há uns anos atrás, já foram lá os protagonistas, já estamparam várias, até capas de revistas, passaram pelos tapetes vermelhos das premiações e hoje em dia aparece uma vez ou outra quando aparece, porque tem alguns casos aqui que o pessoal realmente sumiu. Alguns motivos são mais sérios, envolve doenças e coisas assim, outros são coisas da vida. Coisas como, por exemplo, o cara ou a atriz não consegue arrumar mais emprego porque Hollywood realmente deixou ela ali no banco, na geladeira. A primeira da nossa lista é uma atriz, a Katherine Hale. Essa atriz ela fez a Grey's Anatomy e foi ali que o rosto dela ficou conhecido. Ela fez ali algumas temporadas, depois acabou deixando a série que tem aí já umas 47 temporadas pelo menos. E a Katherine Hale lá no 2005, 2006, mais ou menos, ela começou a fazer filmes de comédia romântica, mas era assim, um atrás do outro. Muitas vezes aí 2 filmes desse gênero em um único ano. Uma verdadeira queridinha de Hollywood naquela época, fez filmes como Ligeiramente Grávidos, Vestida para Casar, A Verdade Nua e Crua. Mas a verdade mesmo é que nos últimos 5, 6 anos a atriz não tem feito quase nada de tão relevante, ou seus filmes foram verdadeiros fracassos. Como em 2017 ela deu uma reaparecida aí, fazendo o filme Paixão Obsessiva, que foi um fracasso de bilheteria e de crítica também. E dizem que a atriz tem sido evitada para fazer filmes por 2 razões. A primeira, a mãe dela é a empresária dela. E lá para 2009, 2010, elas começaram a pedir um cachê muito alto. E os estúdios preferiam convidar, então, atrizes mais baratas, que pudessem aí cobrar pelo menos a metade ou 1/3 do preço que a Katherine Hale estava pedindo. E outros relatos de pessoas que trabalhavam com ela nas produções do filme disseram que ela era, sabe, a enjoadinha, muito exigente, sempre queria os maiores camarins, fazia uma lista de exigências, se atrasava para as gravações, era meio mal-humorada, ou seja, aos poucos os convites para os projetos foram desaparecendo. Life's a great adventure and you're the hero in it. O número 2 da nossa lista é um ator e comediante, tá bem sumido por aí, eu tô falando do Chris Tucker. Você provavelmente lembra do Chris Tucker em A Hora do Rush e filmes também como O Quinto Elemento. Chris Tucker fez também shows de stand-up lá nos Estados Unidos, participou de vários programas da TV norte-americana também, e o Chris Tucker deu uma sumida, mas uma sumida pesada mesmo. Aí nos últimos 7 anos, 8 anos, ele praticamente não fez nada, a gente pode contar nos dedos de uma mão. É válido lembrar que o Chris Tucker, o salário dele estava muito alto na época da Hora do Rush. Inclusive falam que em A Hora do Rush 2 ele ganhou 20 milhões de dólares só por aquele filme, hein? Em A Hora do Rush 3 ele ganhou 25 milhões de dólares, ou seja, com 2 filmes o cara ganhou quase 50 milhões de dólares. E quando o cachê do cara é muito alto, isso é um perigo, porque os próximos projetos dele podem ser prejudicados, e foi isso que aconteceu com Chris Tucker. Os projetos depois de A Hora do Rush, o cara estava pedindo uma grana muito alta, ali 15 milhões, 20 milhões de dólares, e os estúdios não quiseram pagar. O que foi acontecendo é que os filmes que ele estava envolvido, ele acabou não assinando contrato.
E é claro, o cara ganhou uma grana preta, ele conseguiria sobreviver e sobreviver bem, caso o cara, né, saiba conduzir bem aquela grana ali, mas não foi muito bem o que aconteceu. O cara, ele não estava fazendo muito trabalho em filme, já não estava com um cachê nem perto do que ele recebeu um dia, e as dívidas foram chegando. Né, alguns noticiários falaram, alguns sites falaram que o Chris Tucker estava devendo aí na praça. Inclusive falam que o Chris Tucker tá louco para fazer a Hora do Rush 4 com o Jack Chan para poder pagar um pouco dessas contas. Né, o último filme relevante do Chris Tucker foi O Lado Bom da Vida, que já é um filme de 2012, ou seja, já tem 6 anos, e esse é aí um antes e depois do Chris Tucker. FBI, take a picture. It's okay. Wait a minute. O número 3 da lista hoje é um ator mirim que fez muito sucesso ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Eu tô falando do Frank Muniz. Você lembra desse rostinho aqui? Pois é, ele fez algumas séries de TV, fez alguns filmes no início ali dos anos 2000, como O Grande Mentiroso, Meu Cachorro Skip, O Agente Tim. Em 2003, o Frank Muniz foi considerado como o ator adolescente mais poderoso de Hollywood. Ó, o cara não era pouca coisa não. O que acontece é que 2 anos depois, em 2005, o Frank Muniz deixou a carreira de ator de lado e resolveu investir na sua carreira como piloto de carros. Ele revelou em algumas entrevistas que desde criança era apaixonado por velocidade e hoje em dia ele participa de um campeonato de corrida de carro chamado Campeonato do Atlântico. Então, nos últimos anos, o Frank Muniz tem saído aí dos holofotes, mas em 2011 aconteceu uma coisa não muito agradável para esse cara. Ele apareceu nos noticiários porque a namorada dele lá em 2011 acusou ele de agressão. O ex-ator e atual piloto negou todas as acusações e de lá para cá não se tem muito falado nesse cara. Esse aí é um antes e depois do Frank Muniz. Hey Marty, I like your new coloring. It works for you. E a quarta da nossa lista era uma outra queridinha de Hollywood. Eu tô falando de Alicia Silverstone. Você lembra dela? Ela fez vários papéis aí na década de 90, no iniciozinho dos anos 2000, mas os seus trabalhos mais conhecidos são as Patricinhas de Beverly Hills, o Batman e Robin. E a Alicia Silverstone, assim como os outros, não tem feito nada de relevante aí, pelo menos nos últimos 10 anos. Essa aqui sumiu com força. Tem feito algumas pequenas aparições em alguns filmes, como por exemplo o suspense O Sacrifício do Servo Sagrado. Se eu não me engano é de 2017 esse filme, que ela faz um papel bem pequeno. Só que a história da Alicia Silverstone, né, de ter se afastado mais dos filmes e de papéis principais, não é aquela coisa muito dramática não. Em 2005 ela casou e ela meio que se dedicou ao seu casamento, saiu um pouco ali do tapete vermelho. Eu acho que tem muitos desses atores e atrizes que também decidem se dar umas férias ali, relaxar, dar uma aproveitada na vida, porque a gente sabe que quando a pessoa faz muito filme, ela não tem tanto tempo para isso. Hoje em dia a Alicia Silverstone é muito conhecida por ser uma vegana de mão cheia, não é à toa que há alguns anos atrás ela lançou um guia explicando um pouco das dietas veganas, além dela estar participando muito frequentemente de campanhas em defesa à vida de animais. Essa é a Alicia Silverstone lá na década de 90 e como ela tá hoje em dia. Outro ator que tá sumidaço e fez bastante sucesso nos anos 80 e 90 é o Val Kilmer. Val Kilmer não tem feito nada de muito memorável aí há pelo menos uns 10 anos e isso tem uma explicação um pouco mais séria. Lembrando que o cara já fez filmes como Batman Eternamente, Top Gun, Fogo Contra Fogo, o filme do The Doors, que é um filme que ajudou a consagrar a carreira dele. Mas o Val Kilmer, ele entrou nos noticiários aí nos últimos, vamos botar aí 8, 10 anos, por conta da sua forma física. Ele apareceu, meio cheinho e tal, o pessoal falou, opa, o Val Kilmer tá bem diferente. Obviamente as pessoas mudam, isso é normal. Mas o que aconteceu é que pouco tempo depois o Val Kilmer já apareceu ao contrário. Ele já apareceu muito mais magro e aí todo mundo tinha certeza de que algo muito errado
não estava certo, o que estava acontecendo com Val Kilmer. E ele nunca dizia, né? O pessoal falava, você tá doente, aí ele desviava, não, né, confirmava nada, até que recentemente, uma entrevista em 2017, ele falou que sim, os últimos anos ele tem lutado contra um câncer de garganta. Esse câncer ele já melhorou, porém ele ainda não está 100% curado. Isso impede com que o Val Kilmer participe aí de produções mais ativamente nos dias atuais. Então eu espero que o Val Kilmer melhore, seja capaz de participar de alguns projetos, nem que não seja como antigamente. E aí tá uma foto do Val Kilmer lá na década de 90 e como ele tá hoje em dia. I'm the poet and you're my muse. E a sexta atriz de hoje é a atriz Julia Stiles, que fez também sucesso ali mais pro final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ela fez algumas produções como 10 Coisas que Eu Odeio em Você, com o nosso querido Heath Ledger. Fez um filme também bastante conhecido, chamado No Balanço do Amor, que era um filme de dança. Participou da franquia Bourne com Matt Damon. E esses foram alguns dos trabalhos mais relevantes, tá, na franquia Bourne. Ela não fez nada de muito importante de lá pra cá. Isso aconteceu porque a Julia Stiles, no início dos anos 2000, ela fez vários filmes de comédia romântica, filmes de romance, e o que aconteceu? Esses filmes geralmente foram um fracasso de bilheteria. Então, a Julia Stiles, isso acontece muito em Hollywood, quando um ator faz vários filmes seguidos, 3, 4, que são um verdadeiro fracasso de público, os estúdios, as produtoras param, obviamente, de convidar aquele ator ou aquela atriz para fazer filme, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Não é à toa que os projetos mais recentes dela não tem nada a ver com esse estilo mais de romance, mais leve e tal. Não é à toa que ela participou mais recentemente do seriado Dexter, que também foge completamente do que ela fazia antes. Tentou dirigir uma produção aí, um filme, mas não conseguiu. Vamos ver se a Julia Stiles aparece aí pelos próximos anos em algum outro projeto. Essa é a atriz lá no final dos anos 90 e como ela tá hoje em dia. Was that a yes? No. Well, then was that a no? No. O penúltimo da nossa lista de hoje tem um caso um pouco parecido com a atriz anterior. Eu tô falando do ator Billy Zane. Billy Zane foi muito conhecido por fazer filmes na década de 80 e 90, como De Volta para o Futuro, Titanic. Ele protagonizou aquele filme O Fantasma, que foi um verdadeiro fracasso de bilheteria. E aí mais pro final dos anos 90, ali depois de Titanic, né, que foi, né, um filmaço e tal, os filmes que ele começou a fazer também não tiveram uma boa bilheteria, então o ator começou a ser evitado por Hollywood. Estava cada vez mais difícil conseguir um trabalho novo. O Billy Zane tem trabalhado recentemente, ele é sócio de uma produtora de filmes pequenos, filmes independentes, né? E ele mais fica atrás das câmeras do que na frente hoje em dia. Essa é uma foto do Billy Zane. Hoje em dia você vê que o telhado deu uma diminuída e como ele era antigamente. The Phantom is real. O último ator da nossa lista de hoje também está bem sumido aí nos últimos 6 anos, pelo menos. Eu estou falando do ator Mike Myers. Você deve conhecer muito ele pelo personagem Austin Powers. Ele fez um filme na década de 90 bastante famoso também, chamado Quanto Mais Idiota, Melhor. Fez aquele filme O Gato no início dos anos 2000, foi dublador do Shrek lá nos Estados Unidos, fez inclusive o filme do Tarantino, Bastardos Inglórios, em 2009, e depois disso não fez tanta coisa assim. E isso se deve muito por conta da indústria dos filmes de comédia mais pastelão que o Mike Myers era acostumado a fazer. Ele chegou a fazer uns filmes tipo O Guru do Amor, que foi um filme verdadeiro fracasso de público e crítica, e depois ele não teve tantas oportunidades de emplacar outros sucessos como aqueles que ele fez lá na década de 90,
simplesmente porque a gente não tem hoje em dia mais esse tipo de filme. Nos últimos anos, o Mike Myers tem se dedicado mais à sua família e, inclusive, dirigiu um documentário chamado Superman: The Legend of Shep Gordon. Você pode esperar para ver o Mike Myers aí no filme do Queen, Bohemian Rhapsody, que ele também vai fazer uma participação no filme. Essa é uma foto do Mike Myers lá na década de 90 e como ele tá ultimamente. It's freedom, baby, yeah! Bem, então é isso, galera. Mais 8 atores e atrizes que estão bem sumidos aí nos últimos anos. Se você sabe de alguns outros que eu ainda não mencionei no primeiro vídeo e nesse segundo vídeo, deixa aqui nos comentários e dê a sua opinião também sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que dá uma força muito grande para o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!